nos dá graça de nós mais uma vez estarmos aqui reunidos. A Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele ali estará. E nessa noite eu creio que existem mais que 2 reunidos no nome de Jesus. E eu creio que aqui Ele está, que aí Ele está, amém? E eu quero dar boas-vindas a você, tá certo? Seja de perto, daqui de Carnaúba dos Dantas, ou seja, de outra cidade circunvizinha, seja de algum povoado aqui de Carnaúba dos Dantas, né? Seja de outro estado, até mesmo de outro país, tá certo? Se você for de outra cidade, de outro estado, vá colocando aí no nosso chat: olha, eu sou de tal lugar, eu pertenço a tal lugar. Mas eu desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família nessa noite, em o nome de Jesus, amém? A paz do Senhor para você, que a paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento, guarde a tua alma, guarde os teus pensamentos, guarde as tuas emoções, guarde a tua vida, amém? Eu quero dizer que com alegria eu estou aqui mais uma vez para cultuar, para adorar e também para meditar com você através da palavra de Deus, que é a Bíblia, tá certo? Amém, meus queridos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, amém? Abra aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o verso 1, tá certo? Do capítulo 1. E depois nós vamos também adentrar no capítulo 2, tá certo? Eu quero meditar com você nessa noite a mensagem que o Senhor continua a nos falar, né? Desde a semana passada. Eu acho que faz uns 15 dias, né, que nós estamos tratando sobre isso. E o desejo de Deus é que continuemos. E hoje nós vamos aqui, tá certo? Meditar na palavra de Deus, nós vamos aprender, nós vamos trazer uma aplicação pessoal para as nossas vidas como igreja. Nós vamos estudar mais uma vez sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Não vai dar tempo, com certeza, eu dar as 7 igrejas, tá certo? Mas eu quero falar para você que eu meditarei com você uma parte, tá bom? Hoje, e na próxima semana nós ficaremos com a segunda parte, tá bom? Mas eu acredito, eu creio já na bênção do Senhor. Eu creio que essa palavra tem um alvo. Eu creio que essa palavra tem um objetivo. Eu creio que essa palavra tem um endereço. Ela tem um objetivo, é fortalecer a igreja de Jesus. Essa continua sendo a principal mensagem da igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja santa, imaculada, sem manchas. A segunda vinda de Jesus está aí, às portas. E essa continua sendo a principal mensagem da igreja, tá bom? Por isso nós vamos abrir o livro de Apocalipse. Eu já falei para você, capítulo 1. E nós vamos ler, né, alguns versículos do capítulo 1, e aí depois a gente vai dando continuidade, tá certo? Então veja só, tem muita gente que tem medo, tá certo? Não teme, mas tem medo do livro de Apocalipse. Eu quero, né, convidar você, eu quero liberar em o nome do Senhor Jesus, esse nome que eu estou pregando nessa noite. Eu quero liberar sobre a sua vida, tá certo? O contrário de medo é fé. Contrário de medo, eu quero declarar, né? Se você tem medo de ler Apocalipse, eu convido você a não ter medo de ler o livro de Apocalipse. Sim, você ter coragem,
né? A Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos tem dado um espírito de ousadia, de intrepidez, né? Todas essas palavras são antônimos do medo, não é verdade? E o medo, infelizmente, o objetivo do medo é nos parar. O objetivo do medo é nos deter. O objetivo do medo é fazer com que nós não avancemos. E ao contrário do que Deus pensa e deseja para nós, é que nós avancemos como igreja, tá certo? E ler o livro de Apocalipse, estudar o livro de Apocalipse é muito importante para a igreja. É muito importante para você, simpatizante do Evangelho. O livro de Apocalipse é um livro vital para a igreja, né? Infelizmente o mundo, né, deturpou essa palavra Apocalipse, né? Apocalipse está ligado hoje, nos dias de hoje, a catástrofes. Está ligado, né, a pandemias, está ligado a desastres muito grandes. Mas quando o Senhor Deus deu a Jesus Cristo e consequentemente Jesus Cristo, Ele revelou aqui a João, tá certo? As revelações contidas nesse livro, nessa profecia. O Senhor tinha um alvo, Ele tinha um objetivo, e esse objetivo era, com certeza, edificar a sua igreja, tá certo? E olha só, no verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha só, então aqui, né, está afirmando que Jesus recebeu a revelação de Deus, tá bom? Do livro de Apocalipse, e ele deu ao seu servo João, a fim de que João também transmitisse essa revelação. Até hoje, né, nós temos aqui essa revelação e eu tenho acesso, você tem acesso. Se você nunca ouviu, você ouvirá hoje. Tá certo? Eu e você, nós temos acesso a esse livro. Apocalipse é um livro que Deus revela seus planos e propósitos para a igreja. É um livro profético. É um livro que está ligado, né, extremamente à escatologia. E o que quer dizer escatologia? Escatologia quer dizer a doutrina dos últimos tempos, coisas, né, que vão acontecer. E eu não estou falando para você de utopias, eu estou falando para você de coisas reais, tá certo? De uma profecia verídica, né? Onde já algumas coisas começaram a acontecer e outras, tá certo? Ainda acontecerão. Mas Apocalipse é um livro que Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. Então, como é importante a igreja ser sabedora, ser conhecedora do livro de Apocalipse, a fim de praticar, a fim de vigiar, a fim de esperar, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. E esse conhecimento era de quê? Esse conhecimento era da palavra de Deus. Então aqui no verso 1, a revelação foi dada ao servo João por Jesus Cristo. E o verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só, o tempo está próximo. Que tempo está próximo? O tempo de tudo ser consumado. O tempo do fim. O tempo da segunda vinda de Jesus.
o tempo do julgamento sobre a terra. Nós estamos aqui nessa terra, né? Nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia fala que feliz daquele que chega a 70, 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado. E isso é verdade, não é? Quando você vê, por exemplo, um idoso passando dessa idade, é hoje muito raro, é até motivo de sair reportagens em canais de televisão, porque a maioria, né, tem o seu ciclo de vida, né, tem o seu tempo de vida bem mais resumido. O tempo está próximo, o tempo da segunda vinda de Jesus, o tempo do arrebatamento da igreja, o tempo das bodas do Cordeiro, o tempo do julgamento, o tempo que Satanás será lançado no lago de fogo de enxofre. Muita coisa que fala, que revela o livro de Apocalipse. E o que eu quero, né, meditar com você hoje e na próxima semana é nós estudarmos sobre as cartas que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia. É isso que fala a partir do versículo 4 do capítulo 1. Diz assim: dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Quando João aqui, né, refere-se, ele já obtendo aquela revelação, essa revelação de Jesus Cristo, quando ele recebe aqui essa dedicatória às 7 igrejas, diferente do que o mundo pensa sobre o número 7, né, que diz que 7 para alguns é um número de azar, juntamente com o número 13. Diz que 7 é uma quantia, é uma soma de mentiroso, né? 7 é conta de mentiroso, é assim que a gente ouve, né? Aqui no secular, ao contrário. A Bíblia tem o número 7 como um número de perfeição. O número 7 para Deus é um número de perfeição, é um número de plenitude e é um número também de consumação. Então aprendamos nessa noite sobre o número 7. Número 7 não é uma conta de mentiroso, nem muito menos um número de azar. O número 7 para Deus representa a perfeição, representa a plenitude, representa consumação. E aqui quando ele diz, está intitulado, né, antes do verso 4, ele diz: dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? Quando ele se refere 7, está falando sobre perfeição, está falando sobre consumação e está falando sobre plenitude. E quando ele diz assim, igrejas da Ásia, Ásia aqui não se trata do continente asiático, tá certo? E sim da província de Roma, tá bom? Essas cidades, né, que ele vai dar essas profecias, ele vai escrever, endereçar essas profecias a essas 7 igrejas, tá bom? As igrejas, elas se localizavam geograficamente, elas se localizavam perto uma das outras, como se fosse mais ou menos assim: Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Cruzeta, Acari, Picuí, entendeu? Elas geograficamente, se você for estudar no mapa, elas geograficamente se localizavam pertinho uma das outras. E aí o verso 4 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, quer dizer, Ásia ali, província de Roma, onde se localizava ali as 7 igrejas ali em uma determinada região. E aí ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João estava ali lançando, né, uma paz, estava ali lançando um cumprimento
junto daquele que havia lhe dado toda essa revelação apocalíptica. E essa pessoa era Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ainda João dizia: ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o soberano dos reis da terra. No verso 7, ele diz assim: eis que vem com as nuvens. Quando ele fala isso, eis que vem com as nuvens, ele estava se referindo à segunda vinda do Filho de Deus. A Bíblia fala, tem outros trechos que fala que assim como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aqui no verso 7 ele diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Será um dia, sabe? Tem versículo na Bíblia que diz assim, olha, que quando estivesse perto da volta de Jesus, haveria sinais nos céus e haveria sinais na terra. E nós já estamos vendo sinais nessa terra aqui, onde meus pés pisam e os seus pés também. E nós já estamos vendo sinais nos céus. Tá certo? Quantas fotos muitas vezes nos são mostradas aí em redes sociais de maravilhas no céu, né? De coisas gloriosas se formando, sinais que as pessoas dizem: e o que foi isso? Que cientistas não conseguem explicar, que astrólogos não conseguem explicar. Isso tudo está sendo o cumprimento da palavra do Senhor, da revelação. Haverá sinais nos céus e na terra. E quando João diz aqui: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí, quando nós vamos para o capítulo 2, tá certo? Em que João, né, recebendo aquela revelação de Jesus Cristo, ele vai agora, literalmente, falar, né, diretamente às 7 igrejas de Apocalipse, começando com a igreja de Éfeso, tá certo? Éfeso era a capital daquela província, tá bom? Éfeso, onde estava a igreja de Éfeso? Éfeso, a cidade ali, era a capital daquela província. E aí ele diz no versículo 1 do capítulo 2: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando todas as vezes que ele começando a carta às igrejas, ele começando a revelação às igrejas, e todas as vezes que ele diz ao anjo, ele está se referindo ao pastor daquela igreja. Quando ele diz ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ele estava dizendo assim: ao pastor da igreja em Éfeso escreve. E aí continuando o verso 1, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amados, as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro representam a igreja do Senhor Jesus. E é lindo, é tremendo, quando aqui, né, nós temos a revelação aqui do Senhor, quando Ele diz: Ele conserva em suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer que Jesus, Ele tem todo o poder sobre a sua igreja. Ele tem toda a autoridade sobre a sua igreja. Ele tem todo o controle sobre a sua igreja. E ele também anda no meio da sua igreja. Quando ele se refere aqui dos 7 candeeiros de ouro, ele anda no meio e ele tem na mão direita as 7 estrelas. Jesus tem o domínio sobre tudo. Tudo.
Nada foge ao controle de suas mãos. Jesus tem o domínio e ele passeia no meio da igreja. Amém? E aí o verso 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Labor, querido, quer dizer aqui trabalho. E esse labor aqui é um trabalho tão árduo que ele trabalhava. Essa igreja aqui era uma igreja que trabalhava muito. E ela trabalhava com labor até ficar exausto de tanto trabalhar em prol do reino de Deus. E é interessante que nós vamos ver que a cada igreja o Senhor escreveu uma mensagem, o Senhor revelou uma mensagem. E a igreja de Éfeso, aqui, né, ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. E no começo aqui dos elogios, ele diz: conheço as tuas obras. O teu labor, quer dizer, você trabalha em prol da obra, em prol do ministério, até você ficar cansado, até você ficar exausto. E o Senhor estava dizendo: eu conheço o teu labor. E ele diz: como também a tua perseverança. Esse era outro elogio que Jesus fazia à igreja de Éfeso. Labor, né? Trabalho, perseverança, trabalho com afinco. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Quer dizer, essa igreja, ela não cria em qualquer profecia, não. Chegasse alguém e lançasse uma profecia para aquela igreja analisava na Bíblia, analisava na palavra de Deus se aquela profecia estava na Bíblia, dentro da palavra ou não. Ela não era levada por todo e qualquer vento de doutrina. Ela não era levada, né, por uma profecia, por uma palavra que não estivesse dentro da palavra de Deus. E por isso ela foi elogiada. E ela foi elogiada também. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Até aqui, o Senhor só elogiou a igreja de Éfeso, tá certo? Olha só os elogios: rejeitou o mal, foi paciente, trabalhou com afinco, pôs à prova os falsos profetas e também perseverou. Mas aí o Senhor chegou com uma crítica à igreja de Éfeso. E essa crítica que Jesus chegou àquela igreja não era uma crítica destrutiva. Não era uma crítica sem motivo. Não era uma crítica que simplesmente ele lançou ali uma palavra para o mal. Não. Aquela crítica era uma crítica construtiva, que queria construir alguma coisa naquele povo, naquela igreja. E qual era essa crítica? Verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Além do Senhor criticar aquela igreja, o Senhor também a corrigiu. E nós não podemos ler Apocalipse só por ler. Eu e você não podemos ler Apocalipse só por ler, só porque faz parte ali da minha leitura bíblica anual, e quando chegar em dezembro eu lerei o livro de Apocalipse. Não. Eu preciso ler como igreja amada de Jesus, comprada pelo seu sangue precioso, e eu preciso avaliar a minha vida. Eu tenho trabalhado na obra do Senhor com afinco, eu tenho dado o meu sangue pela obra do Senhor, eu tenho dado o meu suor,
Eu tenho permanecido já há tempo, eu tenho perseverado. Eu tenho provado os espíritos. Eu tenho observado se a palavra está na Bíblia, se a profecia é de Deus ou não é de Deus. Mas eu também preciso observar se eu não deixei o meu primeiro amor lá atrás. Eu preciso meditar. Aquela correção à igreja, aquela crítica à igreja de Éfeso, era para que Éfeso, que de repente estava ali em um ativismo religioso, estava ali correndo, eu estou trabalhando, né? E o meu trabalho é o mais importante, eu dou ali o meu dízimo direitinho, eu vou sempre à casa do Senhor, eu vou sempre à igreja. Mas como está o meu coração em relação ao primeiro amor por Jesus? E eu até separei uma coisa aqui bem interessante que eu encontrei estudando hoje. E eu quero ler para vocês sobre o que é o primeiro amor. Veja comigo, eu quero falar aqui nessa câmera agora, preste atenção. O que é o primeiro amor? É a devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. Lembre-se aí, quando você era recém-convertido. O recém-convertido, de forma fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada e demonstrada abertamente. É o amor da lua de mel de um casal. Esse é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros dias de lua de mel. O primeiro amor com Cristo é você estar de lua de mel com Ele. Quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro e a vida se torna rotineira, o casamento corre perigo. Corre ou não corre? É possível servir, sacrificar-se e sofrer por causa do meu nome e, no entanto, não amar a Jesus Cristo verdadeiramente. Religiosidade. Ativismo religioso. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados mantendo sua separação que deixaram de lado a adoração. Como está a sua adoração? A sua adoração pessoal. Eu não quero falar da sua adoração quando a gente chega aqui, quando começa a hora do culto e eu vou cantar aquele louvor. Como está a sua adoração pessoal com Jesus? O trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. Estão entendendo? Isso é primeiro amor. Se você pensa que pode substituir o amor pelo trabalho, estaremos enganados. A pureza não substitui o fervor. Aquela essência que nós tínhamos quando nós chegamos no Evangelho. Aquele temor. A igreja precisa tanto de uma coisa quanto de outra, a fim de agradar ao Senhor. E aí o Senhor falava, revelava aquela igreja ali de Éfeso. Tenho, pois, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor e a prática das primeiras obras. Arrependa-te. Qual era a correção? Lembra-te de onde caíste. Qual era a correção àquela igreja? Arrependa-te. Era o que João Batista fazia. João Batista,
precursor de Jesus Cristo. Ele veio antes de Jesus para pregar um batismo de arrependimento. Ei, ao lermos Apocalipse nessa noite, que venha sobre nós um batismo de arrependimento. Todas as vezes que eu leio esse trecho da igreja de Éfeso, eu lembro de Jardel, que está aqui. No passado, Jardel era do louvor, sempre foi, né, do louvor. E aí Jardel, ele disse que estava com um pé na igreja e outro lá no mundo. E chegava aqui de forma religiosa, ele sabia o que significava a idolatria. Ele não queria mais voltar para a idolatria, mas ele estava com o coração muito longe de Jesus. Não existia mais aquele primeiro amor. As primeiras obras também não existiam. Ele vinha aqui de forma religiosa, para muitas vezes dar satisfação. E ele disse que certo dia o Espírito Santo de Deus proporcionou uma experiência. Ele teve uma experiência pessoal e profunda. E ele ouviu claramente a voz de Deus: eu tenho, porém, contra ti que tu deixaste o primeiro amor. Arrependa-te, lembra-te de onde caíste e volta. E ele disse que tremeu ali diante do Senhor. E a partir daquele dia, ele disse que começou a buscar. Ele disse que a vida espiritual dele foi refeita. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era isso. É isso que o Senhor ali falava à igreja de Éfeso, e Ele fala conosco nessa noite, nessa visão aqui de Apocalipse. Ei, porque perto está o Senhor. Jesus passeia no meio da igreja. Ele começou aqui a carta de Éfeso dizendo: eu passeio, eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu ando sobre as igrejas. E Ele sabe o que cada igreja precisa. E quando eu quero falar, quando eu menciono aqui, Ele sabe o que cada igreja precisa. Eu não quero falar sobre denominação A, denominação B, denominação C, não. Eu quero falar igreja nós. Templos do Espírito Santo, que somos nós, cada um de nós como igreja. Será que eu não estou mais no primeiro amor? Será que eu caí em algum lugar, em algum caminho? E o Senhor Jesus, Ele alertava, Ele corrigia aquela igreja. Ele dizia: volta às primeiras práticas, volta às primeiras obras. E Ele fez um julgamento àquela igreja de Éfeso. E qual era esse julgamento? Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Moverei do teu lugar o teu candeeiro. Em outras palavras, ele dizia: você ficará sem brilho. Você ficará sem a minha presença. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você ficará sem brilho. Eu moverei. A igreja vai subir e corre o risco de você ficar. Corre o risco de pastor ficar, corre o risco de obreiro ficar, corre o risco de diácono ficar, corre o risco de levita ficar, corre o risco de professor ficar, corre o risco de evangelista ficar, corre o risco de fiel ficar, de cristão ficar. Não corramos esse risco. Voltemos-nos hoje para a prática do primeiro amor e das primeiras obras. A maior experiência que você tem é o dia que você se decidiu por Jesus. Você sabe melhor do que eu. Eu sei em relação a mim melhor do que você, porque quem viveu a experiência foi eu. Quem viveu a experiência foi você. Foi ou não foi? E o julgamento era esse, a remoção do candeeiro. E no verso 6 ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram aqueles que praticavam
heresias. E levavam outros também, queriam incentivar outros a praticarem. Os nicolaítas estavam ligados ali também à idolatria. E eles odiavam as obras dos nicolaítas. O verso 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele tinha uma promessa. Jesus, na revelação aqui dada a João, também fez uma promessa à igreja de Éfeso. E eu quero que nessa noite todos nós possamos meditar e falar com Deus e perguntarmos: Senhor, em qual igreja será que eu estou localizado? Senhor, será que, olha, cada um de nós, querido, vai trazendo aplicação para a nossa vida. E cada um de nós vai fazendo aqui uma autoanálise de nós mesmos. Eu não vou lhe analisar, nem você vai me analisar. Cada um de nós nos analisemos nós mesmos e perguntemos a Deus, porque breve Cristo voltará. E Ele tem uma promessa para aquele que perdeu o primeiro amor, para aquele que não está mais andando nas primeiras obras, nas práticas das primeiras obras. Ele tem uma correção: arrependa-se, volte às primeiras obras, lembra-te onde você caiu. Todos nós, se perguntarmos para Deus, o Senhor vai nos lembrar onde nós caímos. Se tem algum caído, o Senhor vai lembrar. E Ele tem uma promessa: se você se arrepender e se você voltar, Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele estava dizendo: você terá acesso à árvore da vida. E uma vez tendo acesso à árvore da vida, sabe o que isso quer dizer? Você terá a vida eterna. De forma alguma você perderá a vida eterna, porque você se ligou com o que estava acontecendo. Você viu que você estava frio na fé. Você viu que as suas práticas eram práticas religiosas, eram atos religiosos, e você voltou e você pediu perdão a Deus e você se arrependeu. E há uma promessa para você, e a promessa é: você vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Onde está o paraíso de Deus, queridos? O paraíso de Deus está lá no céu, na cidade santa que João viu, né? Tem até um louvor muito lindo, que eu acho que aqui isso é do meu tempo e do de Jardel. João viu milhares e milhares de anjos. É uma letra muito profunda, muito profética. João viu a cidade santa, a árvore da vida está lá na cidade santa. E o Senhor promete que essas pessoas que saírem dessa condição de amor frio, de queda espiritual, não adianta trabalhar com afinco, não adianta trabalhar tanto, né? Que chega, ele diz, tanto teu labor é trabalhar até exaustão. Não adianta. Qual é a motivação do seu trabalho? Eu te pergunto nessa noite. Você está motivado porque você continua amando Jesus? Qual é a motivação do seu trabalho? Nós precisamos da motivação certa. Isso é muito importante, isso é fundamental. E ao vencedor, o Senhor vai dar acesso à árvore da vida. E aí chega a segunda carta. A carta à igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra. E também significa amargura. Porque aquela igreja passava por uma tribulação muito grande. É interessante que quando você vai estudar sobre a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna só recebeu elogio
e promessa. A igreja de Esmirna, ela não recebeu nem crítica, nem correção e nem julgamento. Ela só recebeu elogio e promessa. A igreja de Éfeso recebeu elogio, crítica, julgamento, correção e promessa. A igreja de Esmirna, juntamente com outra igreja que nós vamos estudar, só recebeu elogio e promessa. Ela não teve de que ser criticada, julgada, corrigida. E essa igreja era uma igreja extremamente pobre. Essa igreja era uma igreja que praticamente não tinha recursos financeiros. Essa igreja era uma igreja, olha, quando o anjo, quando a carta, Jesus revelando ali a João e diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ele estava se referindo a Jesus Cristo. E aí no verso 9 ele começa a elogiar a igreja. Ele começa a falar sobre a igreja. E ele diz assim: conheço a tua tribulação. Aquela igreja era uma igreja que passava por muitas tribulações, mas no entanto não abandonava o seu Senhor. No entanto não abandonava a sua fé. No entanto não abandonava o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aquela igreja havia compreendido que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aquele é o direito de nós obtermos a salvação e a vida eterna. E a minha vida agora será dedicada a Ele. Não importa se teremos espinhos na carne ou não. Aquela igreja era uma igreja que passava por muita tribulação. E era uma igreja, como eu já falei, extremamente pobre. E o Senhor na revelação, Ele dizia assim: conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E quando eu leio isso aqui, amados, eu vou lhe dizer, não me vem outro versículo na mente, senão Provérbios 13, 7, que diz assim: uns se dizem ricos sem nada terem, e outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Quantas pessoas estão fartos de coisas materiais nessa vida, mas por dentro eles são orgulhosos. Eles não recebem o evangelho de Cristo Jesus. Eles não creem na palavra de Deus, eles ridicularizam. Nenhum está disposto a sofrer por causa do nome de Jesus. Quando começa o sofrimento, começa a reclamação, começa a murmuração. A murmuração começa. Eu tenho Jesus, mas eu estou sofrendo. Eu tenho Jesus, mas eu estou passando por isso. E isso não era desse jeito, isso não era dessa forma. Ei, eu estou falando para você de uma igreja atribulada, conforme eu preguei aqui domingo passado. A revelação diz: tu és rico. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos e não têm nada. Outros se dizem pobres, mas têm tudo. Aquele povo era extremamente pobre. E ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele revelou ali que tinha judeu, segundo a lei, que dizia, que tinha o nome de judeu. No entanto, negavam a Jesus. No entanto, por qualquer coisinha, abandonavam a Jesus Cristo. E a revelação diz: antes pertencem à sinagoga de Satanás. E se não bastasse aquela igreja ser pobre,
Ainda veio uma revelação sobre ela, verso 10, dizendo assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Trazendo para os dias daquela época, eu vou te explicar o que era que acontecia no tempo dos imperadores. Sabe o que era que acontecia no tempo dos imperadores? Eles simplesmente odiavam os cristãos. Eles odiavam a quem os adorasse. Eles odiavam a quem adorasse, a quem dizia que era cristão, a quem dizia que cria no evangelho. E eles faziam, sabe o quê? Eles massacravam a igreja de Jesus. Será que eu e você estamos prontos para sermos massacrados por causa do nome de Jesus? Aquela igreja, já naquele tempo, passou por uma tribulação, em que os imperadores faziam, sabe o quê? Pegavam um saco, colocavam os cristãos vivos dentro daqueles sacos, colocavam azeites dentro daquele saco e tocavam fogo com os cristãos vivos dentro daquele saco. Depois eles espalhavam em determinadas localidades e o fogo acendia. E aquilo ali era para mostrar que ninguém era para entregar a sua vida ao cristianismo, porque para os cristãos estava reservado aquele fim. Você está pensando que isso deixou de acontecer nesse tempo? Vamos aprender, queridos, com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna suportou sofrimento e pobreza. Hoje, se a gente não tem, às vezes uma coisinha melhor na nossa casa, se um filho não tem uma coisinha melhor, logo ele reclama. Logo muitos de nós começam o quê? A blasfemar, a murmurar. Eu não sirvo a Jesus. Murmura por causa de uma roupa nova que não tem. Murmura por causa, às vezes, de um sapato novo que não tem. Murmura por causa de uma casa que não tem, por causa de um carro que não tem, por causa de um namorado que não tem, por causa de uma noiva que ainda não chegou. Ei, pelo que você tem murmurado? Segura aí só um pouquinho. Eu quero falar para você que existem cristãos nos dias de hoje, vivendo o que esses cristãos aqui, essa igreja de Esmirna viveu no passado. Todos os meses em minha casa eu recebo essa revista aqui, olha. Portas Abertas. Ela fala sobre cristianismo de alto risco. É uma revista missionária. Você pode contribuir com valor, através de um boleto. Ela não pertence ao nosso ministério. O nome do ministério é Portas Abertas. E eu fico, irmãos, impressionada com os depoimentos de cristãos que, para mim, esses países eles devem fazer parte da janela 1040. Se você nunca ouviu, procure o que é a janela 1040. A janela 1040 é uma faixa de terra existente no globo terrestre, onde o cristianismo é de alto risco. Ei, você mora no Brasil? Dê glória a Deus e pare de murmurar. Nós vivemos em um país que o Estado é laico. Você segue a religião que você quer. Você está livre para seguir a Cristo. No entanto, muitos têm abandonado Jesus por causa de um amor, por causa de um comportamento de um irmão. O irmão não me deu a paz do Senhor, eu vou deixar de ir para a igreja. Por causa de um carro que você faz tempo que ora a Deus e não recebe esse carro. Por causa de uma casa.
por causa de uma viagem. Muitos estão deixando a Jesus, não conhecem, não entendem, ainda não pagaram preço pelo Evangelho. Eu gostaria de ler só um trecho aqui, dessa revista, Portas Abertas. Primeiro, de um pastor que mora no sul do Sudão. Ele diz assim: quase todos os pastores já foram presos pelo governo. Sabe por quê? Porque os pastores se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, entendem o que significa salvação e pregam o Evangelho para que outras pessoas também aceitem a Jesus. Olha aqui um parágrafo que eu lerei, pequeno. Olha o que é que diz. Na Eritreia, cristãos são presos ou lançados em contêineres. Sabe esses contêineres que ficam nos portos, em que muitas vezes a gente aguarda ansioso, porque dentro daqueles contêineres para nós chega o quê? Roupa para a gente comprar, brinquedo para as crianças, produto importado, né? Produto barato que a gente compra aí nas lojas de importado barato, comidas. Esse pessoal aqui, queridos, eles são presos, são lançados em contêineres se forem pegos adorando fora de uma das 3 igrejas reconhecidas pelo Estado. É mais ou menos assim. O Estado só reconhece 3 igrejas. Já imaginou se o nosso Estado, se o nosso país, o Estado não fosse laico e só houvesse 3 igrejas em que nós devêssemos adorar? Uma seria o judaísmo, outra seria uma igreja kardecista, outra seria uma igreja espírita. E aí você só podia adorar em uma dessas 3 igrejas. Senão você seria preso. Hoje tem cristão que fica até com raiva quando nós pastores, né, mandamos uma mensagem: vamos adorar Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não damos valor? Porque você está na liberdade. Se você estivesse na prisão, certamente você daria valor. Se eles adorarem a Jesus e não adorarem em uma daquelas 3 igrejas que o Estado consente, eles são presos em contêineres. Isso aconteceu com o marido de Aster, um pastor que foi preso ao orar com amigos. Hoje eu posso encontrar você na rua e eu orar por você no meio da rua. No momento que pode acontecer por causa do distanciamento, de repente os policiais nos pararem por causa do Covid-19 e dizer: mantenham a distância de 2 metros. Mas não por causa da oração. Os próprios policiais nos pedem oração. Aqui o pastor foi orar com os amigos e ele foi preso. Teve dias em que ela e os 4 filhos foram dormir de estômago vazio. Mas as crianças ficaram bem. Graças a Deus. É interessante observar que, apesar da difícil realidade, nossos irmãos permanecem firmes na fé. Esses irmãos nossos contemporâneos, eles estão dentro aqui da igreja de Esmirna nos dias de hoje. Eles não têm nada desse mundo, mas eles são ricos de tudo. É interessante observar que, apesar da difícil realidade, nossos irmãos permanecem firmes na fé. Como é que está a tua fé? Você tendo tudo na tua casa, tendo comida, tendo roupa, tendo tudo do bom e do melhor. Mesmo sendo desafiados e ameaçados a abandonar a Cristo, mais do que permanecer na fé, eles vivem por fé, e isso lhes dá esperança de um futuro com Cristo.
Quando eu leio isso aqui, sinceramente, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar, sabe por quê? Porque muitos estão em plena liberdade e não levam a adoração como deveria adorar a Jesus. Não levam o evangelho como deveria levar. Deixam Jesus, deixam a igreja de Cristo por qualquer coisa, por qualquer besteira. Trocam Jesus pelo amor, trocam Jesus por uma festa, trocam Jesus pelo mundo. Esses cristãos aqui, eles podiam ser chamados verdadeiramente de cristãos, porque eles davam prova que eram cristãos. Por isso que muitos se dizem ricos e não têm nada, e muitos se dizem pobres e têm tudo. Essa igreja, ela só foi elogiada, ela não foi criticada, ela não foi corrigida, ela não foi julgada. E essa igreja, ela teve uma promessa. Versículo 11. Finalzinho do verso 10 diz assim: ser fiel até a morte. Mais baixinho um pouquinho. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Jesus fez uma promessa à igreja de Esmirna. Vocês podem ter sido mortos aqui na terra. Vocês podem ter sido julgados, açoitados. Vocês podem ter sido mártires nesse tempo, como tem muitos cristãos. Vá ler o livro Cristianismo de Alto Risco. Você que gosta de ler, coloque também aí dentro aí dos seus livros, no meio dos seus livros, essa literatura, Cristianismo de Alto Risco. E nós temos feito o que do cristianismo? Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Carta à igreja em Pérgamo. É a última igreja que nós meditaremos nessa noite. E façamos a aplicação para a nossa vida. Toda palavra de Deus, ela tem um alvo. A Bíblia fala que a palavra, ela não volta para mim vazia, mas ela faz o que apraz ao Senhor e ela prospera para aquilo que ela é designada. Carta à igreja em Pérgamo. Sabe o que significa a palavra Pérgamo? Pérgamo significa casamento. A igreja nessa época uniu-se ao Estado. Casou-se com o Estado e perdeu a sua vida consagrada a Deus. A igreja se vendeu. Vamos ler, verso 12. Ao anjo, quer dizer, ao pastor da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Afiada a espada de 2 gumes, ele tem nas mãos. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve estar localizada no lugar que habita o trono de Deus. Ai, mas pastor, onde está o trono de Deus? Está lá no céu. Sim, está lá no céu. Mas a Bíblia fala que mesmo estando lá no céu, o Senhor se inclina para ver o que há na terra. E ainda há pouco nós lemos um versículo que Jesus, ele passeia no meio das suas igrejas. E essa igreja aqui, ela não estava mais consagrada aqui a Deus. Ao contrário, ela estava agora em um lugar onde o Senhor não aprovava. Sabe qual era o lugar que essa igreja estava localizada? Ela estava em um lugar que habitava o trono de Satanás.
E o versículo diz, continua, verso 13: e conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Gente, é muito forte. Essa igreja, ela estava de sociedade com o mundo. Essa igreja, ela estava sendo mercenária. Ela estava vendendo a sua essência, vendendo a sua fé, para ter uma posição diante dos homens, mais precisamente no Estado, no meio político. A Bíblia fala que a igreja de Pérgamo recebeu um elogio. Foi fiel a Cristo, mesmo diante do martírio. Mas ela também recebeu uma crítica. Sabe qual foi a crítica? Ela tolerou imoralidade, idolatria e heresias. A igreja de Pérgamo, ela se associou, se casou com o Estado. E ela não habitava mais no lugar onde se encontrava o trono de Deus. Ela perdeu a sua vida de consagração com o Senhor. E agora ela se localizava onde estava o trono de Satanás, tolerando a imoralidade. Imagine aí qualquer tipo de imoralidade. Imoralidade no vestir, roupas sensuais, imoralidade no falar. A Bíblia fala: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser a que produza edificação. Imoralidade no pensar, imoralidade no agir. Eu vou para a igreja à noite, eu estou assistindo aqui o culto, mas amanhã tome imoralidade. Tome imoralidade no meu celular, o mesmo celular, o mesmo smartphone, a mesma televisão que eu ligo para cultuar a Deus, o mesmo smartphone eu pego e eu permito receber vídeos sobre imoralidade. Imagine aí todo tipo de imoralidade. Essa igreja tolerou imoralidade, tolerou idolatria. Quer dizer, tudo aquilo, uma coisa ou alguém ou algo que rouba o lugar de Deus nas nossas vidas. E ela tolerou mesmo a idolatria propriamente dita, a idolatria a outros deuses. Deuses de barro, deuses de madeira, deuses de ouro, deuses de gesso. Um Deus de gesso, primeiro, ninguém viu a Deus como Ele é. Um dia nós estaremos diante dele face a face, mas até agora ninguém viu a Deus como Ele é. Imagina-se, e aí cria uma imagem. Se essa imagem for de gesso, eu convido você a fazer, eu desafio você a fazer algo. Pegue ela, jogue no chão. Ela vai se quebrar, porque ela não tem poder nenhum. Pegue a imagem de madeira, coloque no fogo. O que é que vai acontecer com ela? Ela desaparecerá, vai virar pó. Pegue a imagem de barro, faça do mesmo jeito, jogue, quebre no chão, vai desaparecer. Pegue uma de ouro, que é de mais valor, e coloque no fogo. Sabe o que é que vai acontecer? Ela derrete, se transforma até em outra coisa, e não é mais aquela imagem. Nosso Deus está no céu. E aquela igreja, ela se corrompeu, ela tolerou, ela se associou a práticas idólatras e dizia: não tem problema, Deus entende, não tem problema nenhuma, Deus entende, está tudo certo. Preste atenção, a congregação ou cristão que faz concessões indevidas ao mundo só para evitar o sofrimento ou ser bem-sucedido, comete adultério espiritual e é infiel ao Senhor. Eu vou repetir, anote aí. A congregação, o cristão, o crente, o servo de Deus, que
que faz concessões indevidas ao mundo só para evitar o sofrimento, o seu sofrimento próprio. Porque Jesus, ele nos livra do sofrimento. A Bíblia fala que não é a luta que dure para sempre. Ou ser bem-sucedido comete adultério espiritual e é infiel ao Senhor. Portanto, vigiemos para não pecarmos, não cairmos nesse erro, como a igreja de Pérgamo. Igual a igreja de Pérgamo, existem muitas pessoas que se encontram nessa situação. E aí a igreja de Pérgamo foi criticada por causa disso. E ela recebeu uma correção. Qual foi a correção? A correção foi, continuando, verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Queridos, a igreja tinha se associado à doutrina de Balaão. Balaão era um mercenário. Ele vendia a sua fé. Ele vendeu a sua fé. Balaão foi um mercenário e aquela igreja estava vendendo a sua fé. Aquela igreja estava fazendo concessões, estava se associando ao Estado e estava, não tem problema. Eu faço isso e vai ser um benefício, eu vou trazer um benefício aqui para a minha igreja. Olha, eu quero te dizer que eu não tenho nada, nós não temos nada como igreja contra a política. A política é uma bênção, a política pública é uma bênção. São projetos que, quando bem feitos, beneficiam nosso município, beneficiam nossas famílias. As políticas públicas, quando bem aplicadas, elas são maravilhosas. Mas a politicagem, ela deve ser contida e não permitida dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que acontecia nessa igreja de Pérgamo era uma sociedade, um casamento com coisas que o Senhor não aceitava. E por isso aquela igreja foi corrigida. E a correção era: arrependam-se. Vocês sabiam que a igreja de Pérgamo era a maior igreja da Ásia Menor? E sabe o que é que ela fazia? Obrigava o primeiro templo dedicado a César e era defensora fanática do culto imperial. E aquela igreja cristã estava se rendendo a essa prática ali naquela cidade. Hebreus 4:12. Abra comigo, por favor. Hebreus 4:12. Abra bem rapidinho aí na sua casa, ou se não, anote. Hebreus 4:12. Olha o que é que diz. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe qual foi o julgamento a essa igreja? O julgamento a essa igreja de Pérgamo era que a espada da boca de Cristo. Veja só o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha
boca. O próprio julgamento daquela igreja seria através da palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer nessa noite, preste atenção. É mais importante a igreja temer a espada de Cristo, que é a palavra de Deus, do que a espada de Roma. Naquela época era Roma. Mas agora, qual é a espada? O que representa Roma nesses tempos? O que representa Roma em tua vida? Que o inimigo tem o intuito que você se corrompa e se associe com as obras das trevas. Que você se case com o mundo. Que você se case com o Estado. E você aceite, permita coisas. Ei! Nos levantemos como uma geração de João Batistas. É mais importante a igreja temer a espada de Cristo, a sua boca, a sua palavra. Está aqui. Essa palavra eu devo temer. Essa palavra eu devo guardar. É mais importante eu temer essa espada de Cristo do que a espada de Roma. A igreja deveria ter temido mais a espada de Cristo do que a espada de Roma naquele tempo. Quem é Roma para você nessa época? Quem representa Roma para você nessa época? Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Aqui era a promessa para aquela igreja de Pérgamo. Olhe qual era a promessa. Ao vencedor, quer dizer, aquele que deixasse tudo, aquele que se arrependesse, aquele que deixasse as más obras e voltasse para a essência do Evangelho. O Senhor prometeu: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Você viu que nós lemos aqui nesses comentários expositivos. Aqui nós lemos que existem cristãos que fazem concessões indevidas ao mundo só para evitar o sofrimento. Ele pensa que está sofrendo financeiramente. Aí faz uma concessão, se associa com algo que Deus não aprova, faz sociedade, se casa com algo que Deus não aprova, porque diz assim: eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou me dar bem, eu vou enriquecer, eu vou ajudar a minha igreja com um dízimo bem gordo. Jesus está mais preocupado com o seu caráter cristão, com o valor do dízimo que você dá. Seu pastor, se não for um pastor mercenário, está mais preocupado com a sua vida espiritual do que o valor do dízimo que você pode dar na igreja. Não faça concessões, não se associe com quem não é para você se associar. Lá em Coríntios fala: o que tem a ver, né, a luz e as trevas? Que sociedade há entre a igreja de Cristo com o mundo? E aí ele dizia: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Queridos, o maná sustentou o povo de Deus. O maná chegava todos os dias para o povo de Deus. Quem é crente tem que crer que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quem é crente tem que crer que não precisa se corromper para ter o pão em cima do prato da mesa em casa. Quem é crente precisa saber que não precisa entrar na corrupção desse mundo para sustentar os seus filhos, porque a palavra de Deus diz que aos amados do Senhor Ele dá enquanto nós dormimos. Da mesma forma que Deus mandou maná lá para o povo no deserto, Deus também manda o maná nos dias de hoje. Você não precisa se corromper, eu não preciso me corromper. Eu não preciso perder a minha essência. Minha essência com Cristo, minha essência com o Evangelho, minha essência com a palavra, meu caráter cristão. Lembre-se, Jesus virá buscar uma igreja santa, imaculada, sem mancha.
Ao vencedor ele diz aqui: eu darei o maná escondido. Era um prêmio, era um presente. E ele diz também: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sabe o que significava a pedrinha branca naquele tempo? Significava um prêmio. Imaginem um troféu. Nos jogos ali em Roma, os atletas, eles jogavam, e ao final daqueles jogos os prêmios era uma pedrinha branca, e ali representava que aqueles atletas eram vencedores. Jesus aqui, através da revelação, ele usa essa representação. Ele diz: olha, eu darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome. Deus mudou o nome de Jacó. Jacó era enganador. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De repente hoje, eu já preguei até isso aqui, né? Deus quer mudar o teu nome. E esse nome só será teu, porque ele faz parte do teu caráter cristão. Esse nome só é meu. Ele diz: e sobre a pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É um nome novo, porque faz parte do meu caráter, da minha essência. Não se venda. Não se venda. Não se corrompa. Não abandone a sua fé por coisas dessa terra. A Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aprendamos, queridos. Balaão era um profeta verdadeiro, que se prostituiu, que prostituiu o seu dom. Qual é o seu dom? Deus te deu um dom, e você, porventura, vai agora fazer que nem Balaão, se prostituir em troca de uma soma de dinheiro. Balaão foi mercenário, e essa igreja caiu nas obras, praticou as obras de Balaão, que era um verdadeiro profeta, mas se prostituiu o seu dom, vendeu a sua fé, vendeu o seu dom em troca de dinheiro, e ele foi rejeitado. Nós não, em nome de Jesus, não seremos rejeitados. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida, amém? Queridos, aprendamos com a igreja de Éfeso, né? Seus elogios vamos ficar, mas as suas correções, o seu julgamento, as críticas, vamos nos arrepender e vamos pegar a promessa. Se você de repente, né, se enquadrou na igreja aqui de Esmirna, amados, a gente muitas vezes diz que sofre. Sofre o quê, meu querido? A gente muitas vezes não sabe nem o que é sofrimento. A gente reclama de bucho cheio, como diz o nordestino. Você é rico e não sabe que é rico, e vive reclamando e murmurando: ai, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Vai estudar sobre o cristianismo de alto risco, que você vai colocar um corado de vergonha. Nós somos todos ricos. Isso serve de exemplo para nós. Como é que eu tenho servido Jesus Cristo? Essa igreja aqui de Esmirna servia Jesus Cristo de verdade. Não precisava ter, não precisava ser. Ei, eu não preciso ser, eu não preciso ter para seguir a Jesus Cristo e para servi-lo com amor, com interesse de coração de verdade. Porque eu já sou, sabe o quê? Serva. Eu já sou, sabe o quê? Salva. Eu já tenho, sabe o quê? Eu já tenho o amor de Deus. Eu já tenho a graça do Senhor. Eu já tenho a minha salvação. Eu já tenho o meu Deus que, segundo sua riqueza e glória, supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso ser para esse mundo. Eu não preciso ter nesse mundo. Sigamos o exemplo dessa igreja. E sigamos também, vigiemos
em relação à igreja de Pérgamo. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente através dessa palavra. Eu creio que nem que seja com uma frase você ficou. Nem que seja com uma frasezinha pequenininha você ficou. Eu creio, porque a palavra de Deus, ela não volta para mim vazia. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.